Bem-vindos a mais um episódio de Legs Talk. Desta vez eu não estou sozinha, estou com um convidado que já é vosso conhecido e já tem estado presente noutros episódios. Comigo tem o professor Sérgio Sampaio e hoje nós vamos falar de um tema que assusta muito as nossas pacientes e por isso mesmo nós decidimos abordá-lo para desmistificar algumas questões e para esclarecer direitinho o que é uma trombose venosa. E elas não são todas iguais, pois não, Sérgio? Não. Antes de mais, obrigada por estares aqui comigo para nos falar um bocadinho sobre trombose venosa e eu tenho a certeza que contigo na tua consulta também se passa o mesmo. Nós temos muitas pacientes que têm muito medo de estar com uma trombose venosa porque têm uma dor na perna, ou muitas pacientes que quando nos vêm fazer o ecodoppler e veem as bolinhas que mais não são do que as veias em corte transversal, questionam logo se aquilo são coágulos. Também te acontece isso? Sim. A trombose, a palavra trombose e todas as que estão da mesma família, trombo, Tromboflebite. é um conceito que preocupa imensas pessoas e, como tudo, terá um fundo de verdade, um motivo para essa preocupação. Mas a verdade é que as tromboses venosas, como dizias, podem ser coisas muito diferentes. E talvez a primeira distinção que merece a pena fazer tem que ver com o que é uma trombose venosa profunda e o que é uma trombose venosa superficial. E para isso, nada mais simples do que, de uma maneira super simples, pensarmos um pouco no que é a anatomia do sistema venoso. As nossas veias que servem para conduzir o sangue de volta ao coração, depois de ele ter passado pela periferia do corpo, pelas extremidades, podem se localizar essencialmente em duas zonas. Falando agora dos membros inferiores, podem se localizar em zonas mais profundas, junto do interior dos músculos, junto dos ossos, junto das artérias, portanto por dentro do envelope que envolve os músculos. Essas veias que chamamos veias do sistema venoso profundo. São veias de calibre muito maior e através das quais a maior parte do sangue é drenado de volta ao coração. Eu costumo dizer às pacientes que o nosso sistema venoso profundo é a autoestrada das pernas, que realmente é o que faz a grande parte da drenagem. Faz a grande parte da drenagem e não tem grande alternativa. Uma veia do sistema venoso profundo, sobretudo se for uma das veias, chamemos-lhe principais, não tem grande capacidade de ser colateralizada se acontecer alguma coisa com uma das veias destas de que estamos a falar. Depois, por fora deste tal envelope dos músculos de que estávamos a falar, portanto, entre os músculos e a pele, existe toda uma rede de veias extremamente redundante, isto é, em que todas comunicam umas com as outras e, portanto, muito mais fácil de colateralizar, que são as veias do sistema venoso superficial. Às quais pertence a tão famosa veia safena. A veia safena grande, pertence também a uma outra veia que é a veia safena pequena, e muitas outras que não têm nomes tão conhecidos, mas que de facto são também veias importantes e são as veias, por exemplo, que desenvolvem as varizes que são observáveis. As veias do sistema venoso superficial são as veias onde se desenvolvem as varizes que tanto incomodam e que são motivo de consulta muitas vezes. A fazer a comunicação, estabelecer a comunicação entre as veias do sistema venoso superficial e as veias do sistema venoso profundo, temos veias que perfuram este tal envelope dos músculos, esta fáscia dos músculos, a que chamamos veias perfurantes. Portanto, que não pertencem exclusivamente nem ao sistema venoso superficial nem ao sistema venoso profundo. E uma trombose venosa pode ocorrer então nas veias do sistema venoso profundo. Chamamos a isso uma trombose venosa profunda
ou pode ocorrer numa veia do sistema venoso superficial, chamamos a isso uma trombose venosa superficial. E é muito fácil de clinicamente nós conseguirmos distinguir uma da outra, porque naturalmente que a trombose que ocorre junto à superfície vai dar sinais que são muito mais evidentes, enquanto que uma trombose que ocorre na profundidade, portanto no sistema venoso profundo, não só não vai dar sinais tão localizados na perna, na pele da perna, não é? Mas por outro lado dará um quadro também algo exuberante, porque estamos a falar de uma obstrução na autoestrada. Portanto, Quase é uma sempre. derrocada na autoestrada que está ali a causar um grande engarrafamento. Portanto, isto para as pessoas entenderem um bocadinho agora, que te peço que expliques como é que se manifesta uma e como é que se manifesta outra. Sim, eu diria que quase sempre é exatamente como disseste, não é? Há nuances, evidentemente, mas começando pela trombose venosa profunda, se são a principal via de drenagem, se não existe grande alternativa a esta via de drenagem e se de repente o sangue trombosa dentro dela, deixa de se conseguir fazer uma drenagem eficaz. O sangue continua a chegar pelas artérias às extremidades, mas vai ter uma grande dificuldade de ser devolvido de volta ao coração. Então o que é que acontece? A perna fica demasiada por aumento de pressão nesse membro. Portanto, fica um inchaço. A perna fica inchada, é isso. Mas fica inchada como um todo. Vamos imaginar que a obstrução acontece a nível do joelho para baixo, todo o membro fica demasiado. Se essa obstrução acontece numa veia, na mesma do sistema venoso profundo, mas a nível femoral, portanto na virilha, é mesmo todo o membro da virilha para baixo que vai acabar por ficar inchado. Não é a única alteração que é observável. Geralmente alterações de temperatura também, com o aumento da temperatura, pela congestão, o facto do sangue passar muito mais tempo naquele membro e pela inflamação que acontece, que acompanha o processo, não é? A veia não só fica trombosada, não fica só ocluída, fica ela também inflamada. Existe uma inflamação do território atingido. A própria coloração da A pele. cor modifica também, claro. Porquê? Porque os vasos ficam mais preenchidos e pressurizados e, portanto, vai haver uma congestão, tal engarrafamento que falavas dos vasinhos todos, mas com um predomínio de sangue venoso, sangue que, portanto, já se libertou do seu oxigênio para os tecidos e, portanto, vai ter uma coloração mais escura do que o sangue arterial. É uma coloração arroxeada da sim, pele. tom vinoso, não é? Entre o roxo e o vermelho mais escuro, que geralmente é fácil de identificar quando olhamos para as duas extremidades ao mesmo tempo, uma grande assimetria entre uma extremidade e outra. Eu falava há pouco de nuances, claro que nem sempre é assim. Nem todas as tromboses venosas profundas provocam um quadro destes. Porquê? Porque há veias do sistema venoso profundo que não são veias principais de drenagem. Não é? Vão ter as veias principais de drenagem, mas não são ainda veias principais. Estão ao lado. Se for esse o caso, e se, com bastante mais sorte para o doente, a trombose venosa profunda se limitar a uma veia dessas, portanto, de uma ordem de importância bastante menor, ainda que uma veia do sistema venoso profundo, não vai haver praticamente edema nenhum, não vai haver praticamente inchaço nenhum, aumento de temperatura, nem modificação da cor, vai sentir apenas dor. Porque este engarrafamento não é... numa zona muito mais localizada, claro, não observável pelo exterior. É por isso que se deve procurar um médico. Quando há uma suspeita destas, e é por isso que se tem que fazer exames. Não vale a pena, se calhar, estarmos a entrar em grandes detalhes, mas há métodos de diagnóstico bioquímicos e há métodos de diagnóstico imagiológicos e há regras para utilizarmos uns e outros. Portanto, sim, é verdade, na maior parte das vezes, perante uma trombose venosa profunda, os sinais e os sintomas são aqueles de que falamos, mas pode haver trombose venosa profunda, que pode, na mesma, ter a sua importância, o seu ponto de vista de risco que representa, sem a existência destes sintomas tão exuberantes. Quando falamos de uma trombose venosa superficial, era como dizia, está tudo muito mais próximo da pele e, portanto, é mais fácil vermos que é uma veia, o que está a acontecer está a envolver uma veia. Não é?
uma veia do sistema venoso superficial que fica com o sangue trombosado dentro dela, vai ficar endurecida. Portanto, vamos notar aí sinais inflamatórios, endurecimento, aumento da temperatura por causa da inflamação, evidentemente, rubor, essa zona fica avermelhada e bastante dor à palpação da zona atingida. Muitas das vezes consegue-se ver perfeitamente que é o trajeto venoso até numa zona de uma veia conhecida anatomicamente e, portanto, é fácil suspeitar, mas mais uma vez também há nuances relativamente a isto e vamos imaginar que a trombose venosa superficial atinge, por exemplo, a veia safena, na coxa, e estamos a falar de um doente não muito magro, portanto, pode ter alguns centímetros entre o tal envelope do músculo e a pele de tecido adiposo. Pode acontecer uma trombose venosa superficial sem grandes sinais inflamatórios à superfície e às vezes lá está. O diagnóstico também não é assim tão linear como isso. Os sintomas que existem, a localização deles, o modo de aparecimento ajudam, mas pode não ser assim tão óbvio à primeira vista e pode ser necessário fazermos imagem para termos a certeza do diagnóstico. Isto também tem implicações, claro, para esclarecermos só aqui as pessoas, realmente o nosso sistema venoso profundo é autoestrada quando falamos da drenagem. Quando falamos da drenagem dos membros inferiores, dos membros superiores, porque vai, de facto, diretamente pela circulação, não tem grande alternativa. E quando falamos, então, de uma trombose venosa, o principal risco, e por isso é que as pessoas ficam tão assustadas, é que numa trombose venosa profunda, nós temos, de facto, existe o risco principalmente no imediato e nas primeiras horas, primeiros dias, de haver uma propagação deste trombo e também de se soltarem alguns pedacinhos do trombo, alguns coágulos, o que poderá dar uma embolia pulmonar. Enquanto que se pensarmos numa trombose venosa superficial, nós já estamos a falar de uma rede que ainda terá que ir dar a uma veia profunda na perna e só daqui é que poderá progredir para uma veia pulmonar, eventualmente, se falarmos desse risco. Portanto, há um caminho muito maior a percorrer numa trombose venosa superficial até dar algo tão dramático como uma embolia pulmonar, ao contrário de uma trombose venosa superficial numa destas veias principais de que falavas, não é? Portanto, realmente o nosso papel principal e o nosso objetivo principal numa trombose venosa profunda vai ser limitar a propagação do trombo e diminuir o risco destes coágulos se soltarem, enquanto que numa trombose venosa superficial, na maior parte dos casos, o nosso tratamento vai focar no alívio dos sintomas e na melhoria deste quadro inflamatório que está à superfície. Certo, sem dúvida. E era uma coisa que há umas décadas era encarada de uma maneira completamente diferente. A probabilidade ou a possibilidade, o risco que se atribuía a uma trombose venosa superficial, inclusive chegavam-se a fazer cirurgias com o objetivo de prevenir a tal propagação do sistema venoso superficial para o sistema venoso profundo, e sabemos hoje em dia que esta ligação, embora não possa ser excluída, é algo que deve ser visto com muito mais ceticismo. A probabilidade de uma trombose venosa superficial se transformar numa trombose venosa profunda e daí poder provocar uma tal embolia pulmonar, que é algo de facto muito perigoso, é bem questionável na maior parte dos casos. Eu acrescentaria que no caso da trombose venosa profunda, para além do risco de embolia pulmonar, é um dos principais motivos para se iniciar o tratamento correto e precoce, também tem que ver com a prevenção da limitação funcional que decorre de uma trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda tem um risco importante de, mesmo correndo tudo bem,
mesmo sendo tratada, mesmo não acontecendo felizmente nenhuma embolia pulmonar, de poder deixar sequelas a longo prazo em termos funcionais do membro. Principalmente naquelas veias que são maiores, aquelas veias principais, como tu dirias, não é? E dentro destas, quanto mais alto for na virilha, a localização, mais provável é existirem, ou existir a possibilidade, pelo menos, de sequelas permanentes, nomeadamente edema crónico, portanto, uma alteração da capacidade de drenagem do membro que pode ficar irremediavelmente comprometida e pode levar, em alguns casos, depois, muitas vezes, muitas décadas depois, a uma situação com um franco compromisso da qualidade de vida dos doentes, nomeadamente com o aparecimento de úlceras venosas e alterações da seria pele, algo que nos levaria a e que podemos falar depois noutras ocasiões. Eu, se calhar, aproveitava apenas para fazer mais uma distinção em termos das divisões que podemos falar quando falamos em trombose venosa. É muito diferente falarmos de trombose venosa nos membros superiores e trombose venosa nos membros inferiores, mesmo quando falamos de trombose venosa profunda. Por exemplo, o risco de embolia pulmonar de uma trombose venosa profunda dos membros superiores não é comparável de todo ao risco de embolia pulmonar de uma trombose venosa dos membros inferiores, sendo que é muitíssimo mais alto nos membros inferiores. Os mecanismos que estão por trás do aparecimento de trombose venosa nos membros superiores são completamente diferentes daqueles em termos de probabilidade. Também é muito menos comum uma trombose venosa de um membro superior do que de um membro inferior. Não é? Sim, mas não deixa de ser uma trombose venosa, a expressão não deixa de ser a mesma, não deixa de ser profunda na mesma, muitas das vezes é motivo de angústia franca por parte dos doentes e é importante fazer esta distinção. É muito diferente falarmos de uma situação a envolver um membro superior de um membro inferior. Sim, senhor. E como este é um podcast sobre pernas, vamos ficar por aqui hoje. Noutro episódio poderão ouvir falar sobre o tratamento da trombose venosa profunda, da trombose venosa superficial. Se tiverem questões, não deixem de as colocar através das nossas redes sociais, da minha, da Clínica Aliur. E se tiverem também sugestões para fazer, temas que gostariam de ouvir aqui abordados, também serão sempre bem-vindas essas sugestões. Esperemos que tenham gostado e até breve.